Aleluia, louvado seja o Senhor. Meu tablet aqui hoje, um pouco mais analógico. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fabrício, sou co-pastor aqui na casa, juntamente com os meus outros amigos aqui, co-pastores, que estamos auxiliando. E sou casado, tenho uma esposa maravilhosa que eu não estou enxergando e deve estar com algumas das crianças, que eu tenho 4 filhas, muito orgulho de falar. Minha família é meu sonho realizado, então eu sempre vou falar. Talvez você fale assim, toda vez ele fala a mesma coisa, é porque eu sempre vou falar mesmo, porque é realmente um sonho realizado. E amados, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, ministrando a palavra ao Senhor, ao pastor Felipe Parente, pastora Mila, que nos concede essa oportunidade. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, se você estiver aí, ou com o seu aplicativo, para a gente ler junto o versículo chave dessa ministração, que é bastante conhecido. Vou pedir para colocar na versão NVI, pode ser versão NVI aí, galera? Fechou. Vamos lá, Salmos 23, aquele salmo que, se você cresceu na igreja, sua mãe te fez decorar. Salmo 23, verso 04. Diz assim: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a Ti, Senhor, tudo aquilo que estudei, pensei, tudo aquilo que vem do meu intelecto. Senhor, não me permita entregar nada aqui que não venha do Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, somente aquilo que vem do Teu coração para os Teus filhinhos. O Senhor conhece cada terra aqui e sabe qual semente deve ser plantada nessa terra. Então, em nome de Jesus, realiza o Seu querer aqui nesse momento. Em nome de Jesus, eu repreendo o ladrão da semente. Eu repreendo toda distração, toda canseira, todo sentimento ruim ou negativo, agora bate em retirada, e que em nome de Jesus, eu e todos os meus irmãos possamos ser ministrados pela sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Algum tempo atrás, eu não sei quantas semanas, ou não sei se faz meses, eu ministrei uma palavra aqui sobre, se chamava Entre Vales e Montes. E eu estava comentando que muitas vezes a gente tem um entendimento, né, de que a gente vem para a igreja e a vida vai rodar toda certinha. A gente pensa que tem um ponto A e um ponto B, e aí tem uma reta, que a gente chega logo nos objetivos, nos nossos chamados, nos nossos propósitos. E nessa mensagem eu falei um pouco sobre não ser assim, sobre, na verdade, ser vales e montes. A gente passa por vales e montes, e se a gente olhar grandes personagens bíblicos, grandes homens de Deus, eles passaram por vales e montes. Nós olhamos para a vida de Abraão, olhamos para a vida de José, olhamos para a vida de Moisés, Noé, seja quem for, Davi, você sempre vai ver vales e montes. E hoje, nessa ministração aqui, eu quero meio que dar uma continuidade a essa ministração, mas dessa vez eu quero dar uma ênfase, quero compartilhar com vocês algo que Deus ministrou em meu coração, a respeito dos vales, a respeito da travessia dos vales. Todos nós, passamos por vales, nós precisamos entender que nós atravessamos vales. E enquanto eu ministrava, enquanto eu estava montando essa ministração, nós tivemos uma ministração muito maravilhosa domingo passado do pastor Lucas, meu nobre amigo pastor Lucas, falando, subamos ao monte. E aí vem a palavra do vale. Eu falei, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou falar para descer para o vale? Eu não. Então eu mudei o título, eu falei, não vamos descer o vale não. Mas o vale é inevitável em nossas vidas, e já que é inevitável, a gente precisa aprender a atravessar os vales. A gente precisa aprender a fazer a travessia dos vales. E sabe, quando nós pensamos em vale, é engraçado, para você que de repente não está muito familiarizado, eu vou te dar uma aula aqui sobre dialeto crentez. O crente tem um dialeto próprio.
Então você encontra com alguém e o cara fala: e aí, vaso? O cara que não é do manto, que não conhece, ele fala assim: mas vaso? Chamou o cara de vaso? Rapaz, que estranho isso aí, né? O crente tem umas coisas assim, né? Umas falas que é só do crente. Daí se você não conhece, às vezes o cara está desviado, vê se não é isso. Às vezes você está vendo uma reportagem lá, aí o cara fala uma fala, você, esse aí não sei não, hein? Já teve lá que essa palavrinha é de crente. E uma das palavras que a gente usa muito é deserto. Alguém pergunta: como que você está aí, irmão? Estou atravessando um deserto. E outra fala também muito comum é vale. Irmão, como é que você está? Irmão, estou no vale. Traduzindo para você, se está no vale, está lascado. O bicho está pegando, está no estreito, está difícil. A vida está difícil para ele. Entendendo isso, a gente precisa fazer alguns ajustes aqui antes da gente partir, antes da gente ir para o nosso voo principal. Vou pedir para passar para o próximo lá. Pode passar lá. Não, volta um. Nós estamos no vale, entendeu? Então isso aí é coisa de vale, tá? Tá tudo bem. Tudo bem? Estamos no vale. Agora sim. Vamos começar por aqui. Depois disso aqui, eu não sei se está na ordem aí, gente. Eu passei na ordem. Não está na ordem? Não está na ordem. Mas você vai ver que ele está assim, ó, slide 1, slide 2, slide 3. Aí pode seguir essa ordem aí, essa ordem, tá bom? Ok. Então, entendendo que vales, todos nós precisamos atravessar vales. Pronto, ponto. Não tem como. Você vai ter que atravessar um vale. Não fica achando que você vem para a igreja e agora está tudo lindo, tudo maravilhoso e não vai ter dificuldade. Não. O nome disso é Disneylândia. A vida cristã não é assim. Tem vale, tem treta, tem luta, tem desarranjo com o irmão que você não gosta, tem tudo isso aí. Já vou desmascarando logo a mentira de Satanás, porque às vezes Satanás fala para você: não, é mesmo, é tudo lindo, entra lá para você ver. E aí você chega aqui e vai ter problema do mesmo jeito. Mas a gente precisa aprender a atravessar esses vales. E para que a gente possa dar sequência nisso, a gente precisa entender a diferença entre desertos e vales. Deixa eu ver se deixa funcionou, meninas. Desertos e vales. Não funcionou. Eu acho que está aí como slide 2. Isso. Vale não é deserto. Olha só, a gente tem o costume de achar que vale e deserto é a mesma coisa. Lógico que geograficamente a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas por que, pastor, que você está me falando isso? O que isso tem a ver? Qual o efeito disso? Vou te explicar. Deserto, ele tem mais a ver com libertação, com fuga. Você está saindo do Egito e precisa atravessar o deserto. Amém? Você precisa sair do Egito e precisa atravessar o deserto. Vai passar por diversas situações nesse deserto. E vale já não é isso, mas por que eu preciso saber disso? Porque às vezes você é crente, atravessou o deserto e está se vendo numa situação e está pensando que está no deserto de volta. Mas na verdade está passando um vale. Geralmente o vale vem depois do deserto. Inclusive, o povo hebreu, quando atravessou o deserto, quando eles foram para cima ali, que atravessaram o Jordão, e foram para a primeira batalha deles, a primeira batalha se deu num vale, Vale do Jordão. Então depois do deserto, você acha, nossa, agora sim, agora está tudo lindo e maravilhoso. Não, tem os vales. Você vai enfrentar os vales depois do deserto. E a maior característica que eu acho que classifica bem para a gente entender a diferença entre vale e deserto, é porque no deserto, você vive os milagres. No deserto o maná cai do céu. No deserto é uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Você vive os milagres. Já no vale, você é parte dos milagres. No deserto, você vive os milagres.
No vale, você passa a ser parte do milagre. Então, se você for para o vale com a cabeça de deserto, você vai ficar esperando alguma coisa acontecer e nada vai acontecer, porque você agora faz parte do milagre. Entendendo isso, entendendo que vale é diferente de deserto, talvez hoje você possa fazer uma avaliação na sua vida e falar: caraca, eu achei que eu estava atravessando um deserto, mas eu estou num vale. Eu já passei pela libertação, eu já escapei do Egito, por que isso está me acontecendo? É um vale. É um vale, e está tudo bem. Um cristão vai passar pelos vales. O que é vale? Vale é uma espécie de corredor, é um caminho que te leva para outros montes. Vale é assim, ó, tem um monte aqui, esse caminho no meio se chama vale. Para você ir para outros montes, você precisa passar pelo vale, não tem como fugir disso. Já que nós sabemos que precisamos enfrentar os vales em nossas vidas, as dificuldades, elas vão vir, e a palavra diz que o dia mau vem para todo mundo. Então eu preciso me preparar para o dia mau, eu preciso ter consciência do que está fazendo, do que eu estou fazendo, da onde eu estou. Eu sempre falo assim, ó, é importante você saber aonde você está. Eu recebo muitas pessoas para fazer aconselhamento, e às vezes ela fala assim: pastor, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a primeira pergunta que eu faço é: aonde você está? Aonde você está hoje? Vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui, que é assim, ó, supondo que você está aqui em Curitiba, faz sentido você pegar um ônibus para Santa Catarina se você quer ir para São Paulo? Faz sentido ou não? Você quer ir para São Paulo, pega um ônibus para Santa Catarina? Não faz sentido. Por que eu pegaria um ônibus para Santa Catarina? Se você não souber que você está aqui. Por exemplo, se você estiver aqui e achar que está em Porto Alegre, aí você fala assim: vou lá para Santa Catarina, de Santa Catarina vou para São Paulo. Ou seja, se você não sabe onde você está, a probabilidade de você ter sérios problemas na sua caminhada é grande. Então tem muita gente que está patinando, sofrendo, e fala: eu estou tentando pegar o ônibus para Santa Catarina, estou tentando, mas não percebeu que está em Curitiba e está querendo ir para São Paulo. Às vezes Deus está te impedindo de pegar esse ônibus, você está reclamando, porque você não se deu conta de onde você está. Por isso a necessidade da gente saber onde a gente está, da gente saber se a gente está atravessando um deserto, se a gente está atravessando um vale. Agora, entendendo que eu preciso atravessar um vale, mais cedo ou mais tarde isso vai chegar para você, crente, vai ter que passar pelo vale. Quando você fala para um crente assim: oh, vamos descer para o vale, estou fora, porque vale representa angústia de certa maneira, representa opressão, representa desconforto. Às vezes as pessoas chegam na minha sala e: pastor, estou passando por um vale. Não é confortável de passar por um vale, mas a verdade é que inevitavelmente todos iremos passar pelos vales. Então nós temos que ter algumas instruções, e para que isso aconteça eu quero passar por alguns vales aqui, e tirar algumas lições desses vales. E o primeiro desses vales, a primeira lição que eu aprendo, é que tem água no vale. Há água no vale. Você pensa: ah, vale, difícil, tá, mas tem água no vale. Ponto. Então, a primeira instrução que eu quero te dar nessa noite, que o Senhor quer trazer ao seu coração, é lembrar você que tem água no vale. Inclusive é nos vales que os rios passam. Por isso tem vegetação no vale. Tem água no vale. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 26. Gênesis 26, verso 16. A gente vai ler do 16 até o 22. 16 diz assim, ó: então Abimeleque disse a Isaque: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Pode prosseguir. Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, seu pai, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Pode segurar um pouquinho aí. Perceba que Abimeleque manda Isaque para fora.
Se você ler uns versos antes ali, você vai saber que Isaac ali estava muito próspero. E ele diz assim, ó, você ficou poderoso demais, é melhor você vazar daqui. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes Deus nos concede algumas coisas e algumas pessoas não são capazes de suportar o nosso crescimento. E de um jeito ou de outro, elas dão um jeito de despachar a gente. E é esse momento, esse é um dos momentos que nós enfrentamos os vales. E aí você vê que Isaac então reabre os poços, ele vai lá para o vale de Gerar, ele reabre os poços cavados no tempo de Abraão. Eu aprendo aqui que no vale, você precisa honrar aqueles que já passaram por esses vales antes. Porque ele abre um poço aqui e dá inclusive os mesmos nomes que o pai dele deu. Eu aprendo que vale é lugar de honra a quem já passou pelo vale. Nós temos o nosso jeito de fazer, nós temos a nossa maneira, mas nós não podemos deixar de valorizar quem já passou por ali, quem já esteve naquele vale. E aí nós damos sequência aqui, diz assim, pode pôr o 19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. A água no vale, tem água no vale. Água fala de palavra, água fala de Espírito Santo. Tem água no vale, não é porque você está passando no vale que você vai morrer de sede. Tem água no vale, precisa cavar. É necessário cavar, não adianta você estar atravessando o vale, ficar reclamando, poxa, que vale que eu estou, que dificuldade. Tem água no vale, cave. Cave, tem água no vale. Está difícil, vá para a palavra. Está difícil, aumenta o seu relacionamento com o Espírito Santo. Tem água no vale. Pode colocar lá o 19 de volta. Os servos de Isaac cavaram e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Próximo, 20. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Aqui, esse Ezeque quer dizer discussão, tá? Então seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram por isso, e chamou Sitna. Se eu não estou enganado, Sitna quer dizer hostilidade. E aí Isaac mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. E ele deu a esse poço o nome de Reabote, dizendo, agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis nessa terra. O que eu aprendo com essas situações aqui? Tem água no vale. Tem água no vale. Só que o detalhe é que às vezes, quando você cava a água, vai vir alguém discutir com você. Alguém achando que você está querendo tomar isso dele. E aí você vê que os servos vão e cavam outro, e eles vão lá e fazem de novo. Aí Isaac fala, vamos embora daqui, não aguento mais essa vida. As pessoas não deixam a gente cavar, as pessoas não deixam a gente tomar a própria água. É isso que acontece? Não, ele continua cavando, porque tem água no vale. Ele continua cavando. Sabe o que isso me ensina? Que você perceba que Isaac não se opõe aos seus opositores aqui. Ele não treta com esses caras. Ele cava aqui, deu problema? Vou para o próximo. Deu problema de novo? Vou para o próximo. E no terceiro não tem problema. Se ele tivesse desistido no segundo. Mas ele sabe que tem água no vale. E o que eu aprendo aqui é que você tem que escolher bem as suas batalhas. Tem coisas que vale a pena a luta, mas tem coisas que não vale. Isaac não se levantou contra esses opositores. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não vale a pena você ficar brigando com os teus irmãos de ministério, da sua família. Tem coisa que não vale a pena. Você precisa escolher bem as suas batalhas. Será que vale a pena todo o desgaste? Você já está num vale e vai ficar tretando sem muito sentido. Isaac me mostra que eu tenho que escolher bem as batalhas. Continue cavando. Eu tentei, pastor, eu tentei, mas não deu certo. Eu tentei, mas não deu. Eles, discutiram comigo, foram muito hostis naquele ministério, naquela célula. Continue cavando. A água no vale. Tem água no vale. Então na nossa primeira parada, no vale de Gerar, eu aprendo que tem água no vale. Eu aprendo que eu devo cavar. E eu aprendo que eu preciso escolher bem as minhas batalhas. Não é por qualquer coisa que eu devo brigar. Já viu
aquele amigo treta, que tudo ele gosta de uma treta, não é nem ele. Você só vê a voadora chegando assim, psicologicamente falando, né, hoje, né? O cara nem sabe por quê. Eu tenho um amigo que ele está na discussão assim, ele não quer saber qual é a discussão, ele quer saber que lado que você está para ele entrar contra. Vou mandar um abraço para ele. Inclusive agora ele deve estar lá, discordo. Já viu gente assim? Cara, fica entrando em treta desnecessária, economiza suas forças. Porque no vale você vai precisar batalhar também, você já vai ver. Mas deixa para fazer isso na hora certa, do jeito certo. Uma outra parada que eu quero te levar, a próxima parada, é um vale bastante conhecido. Um vale que você certamente já ouviu falar. Se você não é muito novo na igreja, certamente você já ouviu falar. Um vale que foi trazido à tona através de uma visão profética, lá em Ezequiel. Ezequiel 37, pode colocar lá no Ezequiel 37 já. Ezequiel 37, uma visão profética, um período extremamente conturbado, período do cativeiro babilônico. E Ezequiel então tem uma experiência com o Senhor, isso aqui foi uma visão que me ensina muita coisa sobre os vales. Nessa visão, ele começa dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. A mão do Senhor, ele começa assim, pode deixar, eu vou falando a hora para mudar, tá bom? Pode deixar nesse versículo aí. A mão do Senhor veio sobre mim, estava sobre mim. Sabe o que isso fala para mim? Relacionamento. A mão do Senhor vai estar sobre você se você se relaciona com Ele. Sem você se relacionar com Ele, a mão dele não vai estar, porque você vai estar fazendo as coisas na sua vontade, do seu jeito. Mas quando você se relaciona com o Senhor, então a mão dele está sobre você. E aí ele diz assim: e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Esse vale aqui é um vale sinistro. Mas sabe o que acontece? Ezequiel sabe que foi o Espírito que levou ele para esse vale. Às vezes nós enfrentamos alguns vales como esse, mas não nos damos conta de que foi o Senhor que nos levou para esse vale. Então você chega de frente desse vale e fala: o que é isso? O que é essa coisa cheia de ossos? Que coisa mais horrível! O que eu estou fazendo aqui? Porque talvez você não tenha percebido que foi Deus que te levou para esse vale. Agora, se Deus te levou para um vale cheio de ossos secos, há um propósito para isso. Todo vale, de certa maneira, é um processo pelo qual você precisa atravessar. Veja o verso 2, vamos lá. Ele me levou de um lado para o outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele está dizendo que o Senhor levou ele para esse lugar, e aí levou ele de um lado para o outro, entre eles, e ele pôde confirmar aquilo com os olhos dele. Esse é o vale da impossibilidade. Esse é aquele vale que você olha e você fala assim: meu irmão, agora lascou tudo, não tem o que fazer aqui, não tem vida aqui mais. Sabe, você olha para uma determinada situação, para um determinado vale que você está passando, e você olha para lá e olha para cá, e você nem está percebendo, mas é o Espírito Santo que está te levando, é Deus que está te levando para você ver esses ossos. Você olha e não vê vida. Você olha para a sua família, olha para os teus filhos e pensa: não tem mais o que fazer. Você olha para a sua esposa, para o seu esposo. Veja que processo pedagógico do Senhor. Caminhando com Ezequiel para lá e para cá, eu fico imaginando isso acontecendo no meio dos ossos. E aí o Senhor diz assim: olha, você acha que eles poderão tornar a viver?
E Ezequiel, muito safo e esperto, joga toda a responsabilidade para o Senhor, né? Ele fala assim: olha, o Senhor que sabe, né? Às vezes nós olhamos para algumas situações em nossas vidas e sequer temos coragem de ousar ter fé. Aí nós usamos como desculpa: Senhor, faz a sua vontade, mas você não tem nem coragem de pedir, porque você tem tanto medo de se frustrar, tem tanto medo de colocar a sua fé em prática, que você nem fala, você fala assim: Deus, bastante osso, né? Só tem osso aí, né? Só osso, né? O Senhor que sabe, né? Se o Senhor quiser, não, mas é com o Senhor aí, o Senhor que sabe. Vamos para o próximo versículo. Então ele me disse: profetize os ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetize. Profetize. A segunda lição a respeito do que precisamos fazer num vale é profetizar. Nós precisamos aprender a profetizar. Você precisa profetizar diante dessa situação, dessas limitações que você está enxergando. É um vale, está terrível, profetiza. Talvez esteja na sua boca a possibilidade de mudança. Eu pergunto para você: Deus não podia falar assim, ó, pronto, vai, pum, Ele mesmo, podia, mas Ele quer ver você profetizar. Agora você faz parte do milagre. Lembra que eu falei? Agora é um vale, você faz parte do milagre. Você precisa exercer a sua fé. Profetiza. Às vezes você vem e pede oração para pastores, líderes, intercessores, glória a Deus, não tem problema nenhum nisso, mas você não está profetizando. Aí você não sabe por que não acontece, e Deus está esperando você profetizar. Profetize. E é interessante, pode voltar no versículo lá. É interessante porque Deus, além de falar para ele profetiza, Ele diz exatamente o que ele precisa falar. Ele diz assim, ó: ossos secos, aliás, profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Próximo. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendão em vocês. Sabe o que isso quer dizer? Que não tem a ver com você, tem a ver com Ele, com a obra dEle. Esse vale de ossos secos na sua vida vai ressuscitar, para que saibam que Ele é o Senhor. E aí veja o que acontece. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Tem lição aqui. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Você precisa profetizar. Mas não é, profetizar não é falar palavras positivas não, meu irmão. Não é aquele negócio de sabe, tipo assim, não, eu vou falar que vai acontecer, vaga no supermercado, vaga no estacionamento, vai ter, a vaga lá na frente do bola, não, vai ter uma vaga para mim, vai ter uma vaga para mim, vai ter, sabia que não vai ter. Não é isso não, profetizar não é isso, cara. Ele está dizendo aqui, ó, profetiza conforme a ordem recebida. Você precisa profetizar conforme a ordem recebida. E se você não sabe aquilo que Deus está mandando você profetizar sobre a sua casa, então você vai para a Bíblia, porque já está escrito lá. Lá está escrito: servirei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa, está escrito. Você pode profetizar sobre a sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza! Profetiza. Pode voltar lá. Enquanto eu profetizava, pode voltar. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Dá para imaginar essa cena? É porque eu gosto de ler imaginando a cena, né? Então eu estou lá junto com Ezequiel nesse vale. Dá para imaginar? Eu estou de longe só olhando aqui, não muito longe, né? Estou meio perto, olhando ali. Ezequiel profetizando, daqui a pouco você começa a escutar um barulho. Imagina o vale inteiro, os ossos se mexendo. Dá para imaginar essa cena?
Sabe, quando você profetiza, um barulho começa a acontecer. Quando você profetiza, um barulho começa a acontecer. E é interessante porque esse barulho aqui é um barulho que está gerando ordem. Não é um barulho aleatório. É um barulho que está gerando ordem. As coisas estão voltando para o seu lugar. Às vezes, você só está escutando barulho e não está entendendo o que está acontecendo. Você está olhando para tudo e falando, mas o que está acontecendo? Saiu fulano, entrou ciclano, saiu para lá, voltou e tal. Você só está ouvindo barulho, mas esse barulho é para a ordem, é para voltar as coisas para a ordem correta. O barulho, quando vem da parte de Deus, é um barulho para endireitar as coisas. De forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei os ossos e foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Segura aí. Quando você profetiza no vale, primeiro você vai ouvir um barulho. As coisas vão começar a acontecer, você às vezes não vai compreender bem. Você fala, cara, que barulho é esse? Você imagina Ezequiel escutando esse barulho? Porque agora a gente lê o texto, fica fácil. Mas provavelmente quando ele começou a escutar o barulho, ele deve ter olhado para, cara, o que está acontecendo? Peraí, está acontecendo. Aí ele começa a perceber depois que os ossos começam a se juntar, osso com osso, afinal estava tudo esparramado. Tinha maxilar perto de fêmur, com tíbia, com isso, com aquilo. E de repente esses ossos começam a se juntar. A ordem está voltando, as coisas estão voltando ao lugar. Depois disso vem os tendões, vem a carne e depois a pele. Isso para mim fala de processos. Deus trabalha com processos. E observe que Ele trabalha de dentro para fora. De dentro para fora. Primeiro os ossos se juntaram, depois veio os tendões, depois a carne e depois a pele. E aí você pode ver essa situação do jeito que você achar melhor, mas posso te dar uma dica, um conselho? Eu vejo muito isso acontecer. A pessoa chega para se aconselhar e a vida dela está virada no fuá. E aí a gente começa, vamos orar, vem para a igreja, vai para a cela, começa a trabalhar isso. E aí ela começa a escutar, nossa, ai meu Deus, está acontecendo isso, pastor, está acontecendo isso. Às vezes eu recebo o áudio no WhatsApp, pastor, não estou aguentando mais, meu Deus, está acontecendo isso, aquilo outro, mas porque ainda não chegou no processo final, mas está acontecendo. E você pode olhar para isso, observe, diz assim no final, mas não havia espírito neles. Você pode olhar para, imagina comigo aqui, você vendo tudo isso acontecer, mas não havia espírito neles. Então você pode olhar para aquele monte de corpo e pensar assim, ó, ué, mas o Senhor pediu para eu profetizar, pediu para eu falar, eu fiz, falei, e os corpos estão tudo sem vida aí. Ou você pode olhar para isso e falar assim, cara, o milagre já começou. O milagre já começou a acontecer. Eu vejo muita gente murmurando no meio do processo. Corpos, sei lá, esses ossos que estavam lá, agora estão com vida. Um vale de impossibilidade agora é um exército. Eu não sei quem estava lá, quem morreu lá, mas podia ser qualquer espécie de gente. Podia ser um escriba, podia ser um marceneiro. Mas agora, depois dessa operação, nós temos um exército. Você está entendendo? Você está entendendo? Depois do vale, irmão, o que era osso seco se transforma em exército. Levanta-se pronto para o combate. Então, se eu posso te dar uma dica, se você pode abrir o seu coração e receber isso hoje, profetize no vale. Não murmure no vale, profetize no vale. Sabe quem profetiza? Profetiza quem tem fé, sabendo que o Senhor pode fazer. Aquilo que era osso agora é um exército, não é mais pessoas comuns, é um exército. Consegue entender isso?
passando pelo vale, profetize. Mas está difícil, profetize. Você não sabe o que eu estou passando, pastor? Profetize. Profetiza quem tem ousadia. Profetiza quem sabe o Deus que serve. Profetiza quem sabe que esse Deus pode transformar ossos secos num exército. Você pode estar olhando a impossibilidade, os seus olhos podem estar contemplando a impossibilidade. Você fala, não é possível acontecer. Talvez se estivéssemos lá, falaríamos, não é possível isso acontecer. Como talvez você possa falar isso na sua vida hoje. Mas o recado do Senhor para você é: profetize. Profetize. Na nossa próxima parada, na nossa terceira e última parada, vamos para o Vale de Elá. O Vale de Elá é muito conhecido. É um vale que com toda certeza você sabe o que aconteceu lá. Mas antes de chegar ao Vale de Elá, eu preciso te dizer, para atravessar um vale, você precisa ser forte e corajoso. Às vezes eu converso com algumas pessoas, e elas começam a conversa dizendo assim: pastor, eu estou muito fraco, eu sou muito fraco. Deixa eu te falar uma coisa, a ordem do Senhor é: seja forte e corajoso. Deus não falou, eu vou te dar força e coragem. Deus falou assim, ó, seja forte e corajoso. Esse é o seu papel. Josué capítulo 1, verso 9. Diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Está passando pelo vale, seja forte e corajoso. Sabe quando Deus deu essa palavra para Josué? Moisés tinha acabado de morrer. Josué precisava atravessar o Jordão, ia precisar combater Jericó, que era fortificada, muralhas intransponíveis. E o Senhor está falando para ele: seja forte e corajoso. Se você quiser atravessar o vale, você precisa ser forte e corajoso. Isso já está em você. Se o Senhor pede para você ser forte e corajoso, é porque é possível, é porque é postura. Você precisa ter uma postura forte e corajosa, não pode temer. Agora tem gente que está no vale morrendo de medo. Sabe o que acontece quando você fica com medo no vale? Você fica travado nesse vale. Talvez seja por isso que você ainda está nesse vale. Mas vale foi feito para atravessar. Mas para você conseguir dar sequência, precisa ser forte e corajoso. E aí nós vamos, agora sim, para o Vale de Elá, que fica entre Socó e Azeca, nem sei se é assim que fala, mas uma batalha épica. 1 Samuel, capítulo 17, e vamos para o verso já 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu não sei se você sabe, mas essa batalha aqui está acontecendo em um vale, Vale de Elá. Enquanto Davi está falando isso, há grandes soldados, homens combatentes, escondidos, olhando para Davi. Eu imagino inclusive falando com o outro, falando assim: olha lá, pai, Davi agora foi, hein? Perdeu. Que abusado. Porque eles não esperavam essa postura de Davi. Eles eram soldados. Se você não entende o que está acontecendo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Davi, um menino que era um pastor, estava cuidando das suas ovelhas, das ovelhas do seu pai. Estava tendo uma guerra entre os hebreus e os filisteus. Então se levanta um cara chamado Golias, que você já deve ter escutado falar. Golias diz o seguinte: ei, faz o seguinte, ó, eu represento os filisteus, vocês representam os hebreus. Vamos colocar um tatame aqui, quem finalizar o outro primeiro ganha.
Não foi bem assim, né? Mas ele falou assim, ó, vamos lutar, quem ganhar, o povo serve o outro. E os soldados, mas você precisa ver, depois você lê lá a descrição. Rapaz do céu, a descrição do homem era braba mesmo, o cara era sinistro. A hora que vai passando a descrição de Golias, meu irmão, rapaz do céu, é tipo o pequeno, você vai... Olha o tamanho da criança ali, ó. Você imagina, absoluto, absoluto. Vai rolar um absoluto ali. Os soldados, inclusive os irmãos de Davi estavam nessa companhia de soldados ali, de Saul, tremeram. Ficaram com medo, se acovardaram. 40 dias Golias gritando, manda alguém aí para sair na mão comigo aqui, quem ganhar é nós, vamos ver aí. E apavorando a mente dos caras, cada dia que ele falava eu fico imaginando que o medo aumentava. O medo tem poder de te paralisar. No vale com medo você vai ficar escondido, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir atravessar. Mas um dia, um menino chamado Davi foi levar umas comidas lá, alguém chamou no delivery. Foi ele com a motinha, aquela caixa vermelha. Quando eu li isso aí, eu pensei, rapaz, olha o menino do iFood aqui. Davi foi lá entregar comida. E de repente ele escuta Golias bradando. Não vale, tudo isso está acontecendo num vale, querido. Não é à toa que isso está acontecendo num vale. Vale é lugar de batalha, mas também é lugar de vitória. Vale é lugar de batalha, mas é lugar de vitória. Tudo depende do seu posicionamento. Aqueles soldados que lá estavam, o próprio Saul que lá estava, há 40 dias estavam amedrontados diante de Golias. Mas um menininho, franzino, ruivo, que foi entregar comida lá, disse assim, ó, hoje não Golias, hoje não. Ele vê Golias amedrontando o povo e fala assim, o que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo? O irmão, que a gente próxima que faz isso, viu? Para de conversa aí, Davi, pensa que eu não sei, você está querendo filmar e colocar no YouTube para ganhar uns links, uns likes, uns links, ó, tiozão e fogo. Me perdi aqui, vou começar de novo. O irmão de Davi fala assim, cara, para com isso aí, eu bem conheço sua pretensão. E aí Davi fala assim, ó, hoje aquela vida, logo meu irmão pensar isso de mim. Vou embora. Aí foi para a rede social e postou, seus familiares não apoiam você, também não me apoiam. Foi isso que aconteceu? Não. Hoje não, Golias, hoje não. Não foi isso que aconteceu. Na verdade Davi virou as costas, falou, fala com a minha mão aqui, meu irmão, fala com a minha mão aqui que eu vou ver com outra pessoa. Aí ele vai para outra pessoa e pergunta, os caras dizem, ó, o negócio é o seguinte, o cara que vencer Golias vai ganhar isso, aquilo outro, não vai pagar mais imposto, vai casar com a filha do rei. Eu não sabia que a filha do rei era uma tretinha, mas tudo bem, isso é para outro episódio. E aí ele fala assim, o que, meu irmão, tudo isso aí? O engraçado é que eu não encontro na Bíblia nenhuma passagem dizendo assim, ó, Davi, pode enfrentar Golias, eu te darei a vitória. Mas ele conhecia tanto Deus que sabia que aquele cara não estava afrontando o povo hebreu, ele estava afrontando o Deus do povo hebreu. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que estão te afrontando não afrontam a você, afrontam ao seu Deus. E se você sabe o Deus que você serve, então você vai tomar uma postura, você vai se levantar como Davi e falar assim, acabou essa história. Hey! Xarabaçou. Você pode ficar no vale murmurando, querido. Você pode ficar no vale chorando de medo, com medinho, falando, ai meu Deus, e agora a gente vai morrer. Ou você pode fazer como Davi. Olha que interessante, porque pode colocar o versículo lá. Olha o que Davi fala. Ele está indo ao encontro, tá? Imagina essa cena comigo. Um vale, tá o gigantão lá do outro lado, Davi do lado de cá. Não vai dar para mim entrar nos pormenores, armadura, saúde, vamos pular essa parte, tá? Porque senão não vai dar tempo. Mas agora ele está indo enfrentar. Eu imagino e vejo isso
Davi não hesita em nenhum momento. Davi estava certo do que ia acontecer ali. Ele já sabia que a vitória era dele. Ele sabia que aquele vale ali ia promover ele. Ei, deixa eu te falar, alguns vales vão te promover, vão te levar para outra instância. Deserto era para a sua libertação, vale é para a sua promoção. E então, Davi pega umas pedras, vai em direção, e aí olha o que ele diz: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. É quase uma oração isso aqui, se liga. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Sabe o que Davi fez aqui? Falou assim, ó, é o seguinte, eu estou indo te enfrentar, mas eu estou indo em nome de Deus, porque você desafiou, não foi eu não, foi ele. E aí você sabe o final dessa história. O homem levou uma pedrada na testa, caiu que nem uma jaca, meu Deus. E aí Davi vai lá e ainda pega a espada dele e corta a cabeça dele. Se Davi não tem coragem, se Davi não se faz forte nesse momento, eu fico pensando até que Davi leu Josué antes de ir para lá. Não é possível, acho que no devocional dele, acho que ele leu Josué. Ele devia estar lendo lá e falar assim, Josué. Aí vai lá e fala assim, nossa, é de Deus, crente tem todas essas paradas aí. A gente é assim. A gente faz devocional e fica assim, ó, o dia todo. Alguém, cara, vem, bom dia, ó, bom dia. Deus está falando que vai ser bom o dia. Se o dia vai ser bom, então eu preciso. É desse jeito, irmão. A gente é meio doido. É assim ou não é, crente? É assim, a gente fica atento a tudo. Eu não sei não, eu estou achando que Davi fez o devocional aquele dia e apareceu lá Josué, capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso, não temas, nem te desanime. E aí ele pega a pedrinha e vai para cima e faz o que precisa fazer. Num vale é isso. Num vale você pode ficar chorando, você pode ficar reclamando, você pode ficar murmurando. Sabe o que você vai ser nesse vale? Aqueles ossos secos. Mas se você entender que o vale vem para a sua promoção, meu irmão, aí você enfrenta esse vale sem medo algum. Aí você não teme o vale. E aí você vai entender uma coisa interessante. Pode passar o próximo slide lá. Você entende uma coisa interessante. No monte, Deus está com você. E no vale, você está com Deus. Sabe por que Davi enfrentou Golias? Porque ele estava com Deus. Sabe por que os ossos tornaram a viver? Porque Ezequiel estava com Deus. Sabe por que Isaac conseguiu cavar outro poço lá? Porque ele estava com Deus. Agora vamos lá para o versículo que eu abri aqui. Salmo 23, verso 4, mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei, diz a palavra, não temerei perigo algum. Ei, ele não está dizendo que nós não vamos enfrentar o perigo, ele não está dizendo que não vamos encontrar um Golias no meio da nossa caminhada, ele não está querendo dizer que não vamos nos deparar com ossos secos, ele está dizendo, ei, ainda que seja mais densa a treva, ainda que eu não consiga visualizar, ainda que seja um vale de impossibilidades, eu não vou temer, eu não temerei. Então ele dá o segredo aqui. Ele dá um macete. Ele diz que não temerá perigo algum. Ou seja, ele não vai temer nada. Mas por que ele faz isso? Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Levante-se do seu lugar. Feche seus olhos por um momento. Eu não sei o vale que você tem atravessado.
Eu não sei as dificuldades que tem cercado você, quem sabe um diagnóstico. Vale cheio de florzinha, é um vale sinistro, é um vale difícil, é um vale que a sua vista pode te amedrontar, mas mesmo assim, diz o salmista, diz o homem que enfrentou Davi, mesmo assim eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou o cara. Por que eu não temerei? Pois tu estás comigo. No vale, Deus está com você. Você precisa ter isso em mente. Você não está sozinho no vale. Deus está com você. Se a sua família te abandonar, Deus está com você. Se o seu líder te abandonar, Deus está com você. Se a sua esposa te abandonar, Deus está com você. Se a sua empresa te mandar embora, Deus está com você. Se Deus está com você, você vai atravessar esse vale sem temer. A palavra diz assim, ó, porque a tua vara e o teu cajado me confortam. Ele coloca aqui Deus na condição de pastor e ele na condição de ovelha. A vara e o cajado não vai deixar ele se perder. Ei, Deus está aí, Deus está próximo, Deus está cuidando. Você não está sozinho, você não está sozinho aí na sua casa, enquanto está assistindo essa transmissão. Você não está sozinho, Ele é o seu pastor, Ele está com você. Você precisa entender isso, porque quando você entende isso, você vai cavar poços. Quando você entende isso, você vai profetizar. Quando você entende isso, você não vai temer. Você não vai temer. No monte você está com Deus, mas no vale Deus está com você. E por isso você pode atravessar esse vale sem medo. Está difícil, mas Ele está com você. Está escuro, mas Ele está com você. E quanto antes você entender isso, mais rápido você vai sair desse vale. Deus está falando com alguém aqui que está atravessando um vale. Sabe, querido, você está há um tempo nesse vale. Está difícil. Primeira coisa que Deus te fala, ei, não é deserto, é vale, viu? Isso aí vai te promover. Está difícil, está complicado, mas vai te promover. É um processo, vai passar. É um processo, acredita, confia. Mas vale não é lugar de murmurar. Vale não é lugar de medroso. Os medrosos são envergonhados no vale. Seja forte, seja corajoso diante das circunstâncias. Seja forte e corajoso no nome do Senhor Jesus. Não é fácil enfrentar um vale, mas se você estiver na companhia certa, não há o que temer. E quem sabe hoje você está aqui nessa casa, longe dos caminhos do Senhor, se perdeu em algum vale da vida, se afastou de Deus, por não ver resultado no que estava acontecendo, sem perceber que estava passando por um vale. Ou quem sabe, você está aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, só tem um jeito de atravessar os vales, só tem um jeito de passar essa dificuldade, é estando com o Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa, quem está com o Senhor nunca perde. Quem está com o Senhor é mais do que vencedor. Não sou eu que falo, é a Bíblia, é uma promessa. Então você precisa profetizar isso. Eu sou mais do que vencedor. Esses dias eu estava conversando com alguém, a pessoa está com um ente querido internado. Eu disse assim, amado, nós sempre ganhamos. Esses dias fiz um velório, fiz alguns velórios esses dias, mas esses dias recente fiz um velório de um menino aqui da igreja. Um abraço para os familiares, para os amigos, o Odival. Tivemos o velório do João também, 2 jovens. Mas sabe, 2 jovens que aceitaram a Jesus como seu Senhor. Você que é carnudo não é capaz de compreender isso. Mas eu preciso te falar uma coisa, esses meninos alcançaram, esses meninos chegaram no alvo.
Eles alcançaram a eternidade. E enquanto eu falava em um dos velórios, acho que foi do Odival, eu disse o seguinte: ei, ele alcançou, ele chegou na linha final, e ele não podia perder uma oportunidade, estava sempre falando de Jesus. E eu disse naquele velório, eu falei assim: então eu preciso falar de Jesus aqui, porque senão quando eu chegar na eternidade, Ele vai me cobrar essa fita. Então escuta, Jesus pode te dar a vida eterna. E eu transmito essa mesma mensagem a você. Jesus te dá acesso à vida eterna. Ele é o único. Jesus veio para essa terra, morreu e ressuscitou. Passou pelo vale dele aqui, mas hoje está sentado ao lado do Pai. Foi nos preparar morada. E sabe o que Satanás tem tentado fazer? Tentando tirar a eternidade dessa mesa. Não fala com você sobre a eternidade. E enquanto eu falei, ministrei, o Espírito Santo falou ao seu coração. E você fala assim: eu preciso voltar para Jesus. Porque para mim passar para esses vales, eu preciso ter Jesus. Ou quem sabe você está falando assim: eu preciso aceitar esse Jesus. Eu quero essa convicção de atravessar vales, desertos. Eu quero essa convicção de que nem a morte pode nos parar. Então eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, e a palavra Senhor aí vem de Kyrios, sabe o que significa? Proprietário. Eu preciso te bater a real. Você vai atravessar alguns vales, mas com Ele você atravessa. Com Ele os vales te promovem. Vale a batalha, mas também é vitória. E quando você se rende a Ele, você está falando assim: ó, o senhorio é teu, o Senhor toma conta de mim. Eu sou teu, não sou mais dono de mim mesmo. Não vivo mais eu, mas o Senhor passa a viver em mim. E a palavra de Deus me ensina que o Senhor, que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham vida eterna. O seu acesso para a vida eterna está nessa pergunta, na sua resposta a essa pergunta. E se você levantar a sua mão aceitando a Jesus, você está dizendo: Senhor, o governo é teu. Mas se você não levantar a mão, você está dando o governo a outro. Aceitar Jesus não tem essa de: semana que vem, eu não estou pronto. Não é assim que funciona. Você vem e Ele deixa você Ele te apronta, Ele prepara você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então se você está nessa casa hoje, quer aceitar Jesus como seu Senhor, ou quer voltar para Jesus, eu vou pedir para você levantar sua mão bem alto, para que eu possa te ver. Obrigado Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Olha quantas pessoas aceitando a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Fica com a sua mão levantada. Fica com a sua mão levantada. Hoje eu não vou contar, eu vou ter que contar. Levanta sua mão, pera aí. Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, deixa eu ver desse lado aqui, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 pessoas. 34 pessoas aceitando a Jesus nessa noite, que eu consegui contar. A melhor decisão da sua vida você está tomando hoje. Hoje o Senhor está retomando o controle da sua vida. Ele vai estar com você cada passo a partir daqui. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida, e me permita viver os seus planos nessa terra. Eu quero atravessar os vales, vencer os gigantes, dar ordem aos ossos secos, cavar os meus poços e viver os seus milagres, ser parte dos milagres, em nome de Jesus.
Levanta sua mão de novo, você que aceitou Jesus mais uma vez, bem alto. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha, Senhor, por essas mãos levantadas, por esses corações que se entregaram ao Senhor, segundo a Tua palavra, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Olha e recebe eles no Teu reino, e que eles possam viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida deles, no nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para essas pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor. Você que aceitou Jesus, ali nisso, vai lá, deixa o teu nome, fica rastreado para a gente poder te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Obrigado, Boas, estamos juntos. Vamos encerrar esse momento aqui, essa reunião, e eu não posso deixar de te lembrar que esse jogo não acontece aqui dentro, ele acontece lá fora. É lá fora, querido, que você vai precisar atravessar os vales. Ô crente, você aí tem 10 anos, 15 anos, você acha que está livre dos vales? Não aceita passar por um vale? Você deveria estar fortalecido, falando assim, ó, eu sei qual é o caminho, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou cavar meus poços, eu vou profetizar, eu vou enfrentar esses gigantes. Os vales não podem matar o seu chamado. Os vales vieram para promover o seu chamado. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida uma semana abençoada, uma semana com convicção, uma semana sabendo que o Senhor é por você e que você não está sozinho nessas travessias. No nome do Senhor Jesus. Repete comigo assim, ó: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De novo, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Oremos juntos, aquele Pai Nosso de responsa, tá? Você não me venha com o Pai Nosso meia boca. Se vier, nós voltamos tudo de novo. Um Pai Nosso de quem atravessa vale sem medo. Um Pai Nosso de quem enfrenta Golias sem medo. Um Pai Nosso de quem vai enfrentar a semana sem medo algum. Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Que o amor de Deus Pai possa te acompanhar todos os dias. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. E que a consolação e o empoderamento do Espírito Santo esteja com você para atravessar os vales da vida. Não temos vales, no nome de Jesus. E antes de finalizar, eu quero dar os parabéns a Jaque, que fez aniversário essa semana. Uma salva de palmas bem forte para Jaque, glória a Deus. Para o Desmar, que eu sei que está fazendo aniversário hoje também. E para todos os aniversariantes. Tem mais alguém fazendo aniversário aqui? Deixa eu ver. Olha lá o aniversariante lá. Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Que o Senhor deu um presente especial para vocês em nome de Jesus, amém? Levanta a mão de volta, vamos lá de novo. Que o amor de Deus Pai esteja com você, a graça do Senhor Jesus te acompanhe e a consolação do Espírito Santo esteja com você. Nós amamos vocês e vale lembrar, todos importam!